Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente, que eu sempre declaro aqui, né, que ele tem por finalidade trazer, então, um trechinho dos personagens da Bíblia Sagrada. E é sobre isso que a gente vem falando. E esse programa tem sido bênçãos de Deus para as nossas vidas. Não só a sua vida, também para mim, né, que tenho juntamente com essa equipe de fé, temos aí nos dedicado a fazer um excelente e lindo trabalho. Então, peço que você continue ligadinho, porque não sou eu que revelo, né, o personagem de hoje, mas é o meu amigo. Então, acompanhe comigo. Hoje eu estou aqui para falar para você que eu sempre gostei de administração, sempre gostei de coisas organizadas. Por isso, talvez eu fui escolhido para servir à mesa, mesmo porque eu sempre me conduí da dor do próximo. Eu não conseguia aceitar ver pessoas com fome e eu sem fazer alguma coisa que as ajudasse. E assim eu fui escolhido. Enquanto outros pregavam a palavra, eu servia à mesa. E o que é servir à mesa? É servir o dono da mesa, é servir as pessoas que estão ao redor dessa mesa. Porque eu sirvo e sempre vou servir a alguém servindo uma outra pessoa. E isso deu muito certo. É claro que na defesa da minha ideologia entramos em conflitos, cada um com a sua ideologia. Mas a minha venceu e sempre vai vencer porque eu recebi direto de Deus essa ideologia. Eu fui apedrejado por causa da minha ideologia. Me desprezaram, mas eu não desisti. Eu continuo crendo na minha ideologia, a ideologia da vida eterna. Quem eu sou? Muito prazer, eu sou Estevão. Bom, agora vocês já podem, né, saber, já puderam saber, melhor dizendo, né? É Estevão. Estevão será o nosso personagem de hoje. É isso mesmo. Mas o que mais me chama a atenção nesse homem de Deus, eu digo homem de Deus porque ele era um homem muito concentrado, um homem cheio de fé, um homem que fez sinais, prodígios, maravilhas. E você sabe que toda pessoa que ela começa a ficar em evidência, ela chama a atenção. Não foi diferente com Estevão, um homem que chamou muito a atenção dos alexandrinos, daqueles que estavam ali, né, ao seu redor, e começaram então de alguma maneira e forma tentando catucar ali a Estevão. Só que Estevão era um homem cheio de fé, um homem poderoso ali em oração também. E nós sabemos que uma pessoa, quando ela dobra os seus joelhos e ela começa a invocar o nome de Jesus, ela tem ali Jesus, né, ao seu lado, ela tem Jesus ali para agir e interceder através do Espírito Santo pela vida dela. E assim não é diferente também na sua vida. Talvez você esteja vivendo debaixo de ameaça, talvez você esteja vivendo, né, talvez de alguma forma ameaçadora, né, talvez dentro do ambiente de trabalho, em meio à sua família, talvez na faculdade, na escola por onde você estuda, mas o nosso Deus, ele é poderoso para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que ninguém podia resistir à maneira com que Estevão falava. Então, uma dica, tá? Já de antemão, nesse primeiro bloco, que eu venho passar uma instrução de Deus, que eu venho ministrar ao seu coração, são as suas palavras, a maneira como você se expressa, a forma como você verbaliza. Se você hoje começar a ter esse entendimento que as suas palavras ligada à palavra de Deus, ela tem um efeito muito grande. E era por isso e exatamente quanto a isso que ninguém conseguia resistir à maneira como Estevão falava, porque ele falava pelo Espírito. Toda pessoa que ela fala pelo Espírito é sinal que ela não está andando na carne. A carnalidade ali, como diz Gálatas 5, né, os frutos da carne, não vai dominar essa pessoa. Pelo contrário, se ela fala pelo Espírito, é porque a mentalidade dela, o coração dela, o procedimento do porte dela, a conduta dela também é algo espiritual. E sendo assim, dificilmente essa pessoa vai ser uma pessoa que, né, derrubada ou que vão derrubá-la, não vão conseguir. Não vão. Mas por que não vão, pastora? Porque ela está centrada na palavra, ela está ligada à palavra, ela está focada na palavra, ela está andando sempre no Espírito. Uma pessoa que anda no Espírito, ela não cumpre o desejo da carne, a concupiscência da carne, que é a ira, as emulações, a peleja, as dissensões, ou seja, o ciúme. Ela não vai, né, se dedicar a essas coisas. Pelo contrário, ela vai ser uma pessoa firmemente
prudentemente ali, e tudo aquilo que vier contra ela de forma sábia, ela vai prevalecer pela sua postura e conduta. Foi exatamente isso que Estevão fez. Foi exatamente dessa maneira que Estevão trabalhou quando os alexandrinos, quando aqueles homens se levantaram contra ele, de má fé, viu? De má fé. Mas Estevão, pelo contrário, era um homem cheio de fé. Boa fé havia naquele cidadão. Boa fé havia naquele homem. E assim também nós devemos proceder, agindo de boa fé, pensando nas coisas do alto, procedimento do seu porte, seu caráter, sua postura, sua conduta, a sabedoria das suas palavras, a inteligência, a edificação de uma casa, de um lar. Tudo se dá por conta daquilo que você aprende dentro da palavra. Estevão era um homem instruído, pessoal. Estevão, ele não se deixava dobrar-se pelas coisas do mundo. Muito pelo contrário, ele era um homem praticamente sábio em tudo aquilo que ele fazia. E nós vamos falar muito mais sobre isso. Daqui a pouco eu vou compartilhar um versículo com vocês, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Já passa a mão na sua Bíblia para você acompanhar esse trechinho comigo, né? Onde vai falar da instituição dos diáconos. E Estevão foi um dos 7 escolhidos e foi um homem que, arrebentou ali na sua postura. E eu quero falar sobre isso. Essa postura de Estevão foi o que me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Mas não agora, no próximo bloco, porque nós vamos entrar agora num break. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa, o Gente da Gente. Você que está chegando agora, hoje nós estamos falando de um dos personagens da Bíblia Sagrada, que tem por nome Estevão. E esse homem, eu estava comentando no primeiro bloco, é um homem que me chama muita atenção pela sua sabedoria. Homem cheio de fé, de poder, operava sinais, prodígios dentre o povo. Foi homem escolhido dentre os 7 diáconos ali. Foi um homem de boa reputação, um homem que estava ali fazendo a diferença, mas que foi também catucado pelos os alexandrinos. A Bíblia diz que aqueles homens se levantavam contra Estevão, porque Estevão era um homem que falava pelo Espírito. Isso estava incomodando. Assim também nos dias de hoje, quando você é uma pessoa que se porta diferente dessa sociedade tão corrupta, tão imoral, promíscua, devassa, as pessoas começam a te olhar diferente. Mas você está no caminho certo, você está fazendo a diferença. A própria palavra declara que há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Era notório observar a postura, a conduta de Estevão, e é notório observar também quando uma pessoa ela é temente à palavra de Deus. Por quê? Porque tem pessoas que chegam a falar, esse irmão aí cospe fogo, mas é a força de expressão. Mas por quê? Porque ele fala diferente. A linguagem dele é diferente e ninguém conseguia e nem podia resistir à maneira como Estevão falava, porque ele falava com toda a sua sabedoria. Deixa eu compartilhar um versículo com vocês. Está aqui no Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 6, o versículo é o 9. Diz assim, é o 8. Nós vamos fazer a leitura do 9 também. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Olha só a postura. Uns discutiam, Estevão, ele não se deixou dobrar. Como é que ele venceu toda essa cúpula, essa raça de pessoas aí que estavam se levantando contra ele? E talvez estou ministrando agora para pessoas que têm sido também apunhaladas pelas suas costas, têm sido traídas.
pessoas que têm se levantado com falsidade, com impetuosidade de maldade e perversidade, níveis absurdos em suas palavras, assim, palavras de baixo calão. Ou seja, você não está sabendo como lidar. Pastora, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que reagir? Reaja como Estevão. Olha aqui o versículo de número 10. E não podiam resistir à sabedoria, né? E à maneira e ao espírito pelo qual ele falava. Então, tudo aqui se deu através da fala de Estevão. Como é que ele virou esse jogo? Através da sua própria fala. Como tem andado a sua linguagem? Como você tem vivido o decorrer dos seus dias? O que você tem falado? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas se as suas palavras forem boas, né, certamente o teu corpo terá luz. Mas se as suas palavras forem palavras amargas, palavras, né, completamente contrárias àquilo, né, da forma como você tem recebido, através das Escrituras Sagradas, o seu corpo será tenebroso. A Bíblia diz que você vai comer do fruto da sua boca e do fruto das suas palavras se fartará o seu ventre. Nós somos o que falamos, pessoal. A Bíblia diz que Estevão, ele virou esse jogo, ele virou o tabuleiro dessa situação, porque ele era um homem que se portava e se procedia ali de forma, né, de uma forma muito íntegra. Ele era sábio nas palavras, ele era sábio nas suas práticas. E olha o que aconteceu. Então subornaram, tiveram que, né, subornar homens que dissessem: temos ouvido que este homem, ele profere blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Mas não era nada disso, pelo contrário, esse homem ele estava sempre falando aquilo que diz respeito à palavra. Quando você fala sobre Jesus, quando você fala de acordo com a palavra de Deus, porque Jesus é a própria palavra, Ele é o verbo vivo, Ele é o pão vivo, ou seja, ninguém consegue te destruir, ninguém consegue te derrubar, ninguém consegue dobrar a você. Continue seguindo os seus princípios, continue servindo a Deus, continue observando a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que olha para o vento, ele não, maneira nenhuma, ele prospera, ele não faz ali, né, de uma boa colheita, porque ele está sempre olhando para o vento. Mas quando você olha para a palavra, a própria palavra de Deus, ela não só te guarda, como ela te livra e te abençoa e te dá vitória sobre todas as coisas. Não é à toa que o próprio Paulo, ele vai dizer: sobre todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e por aquele que nos amou. Louvado seja Deus. Bom, eu queria chamar agora como é que seria, tá bom? Este homem, o Estevão, nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Desde criança, eu sempre fui fiel aos meus pensamentos, à minha crença, aquilo que realmente eu acredito. E é muito comum nesse mundo, quando você tem uma ideia e você está certo dessa ideia, você ser confrontado quando pessoas não compartilham a mesma ideia. E dentro desse meu pensamento, cresci assim, fosse nas Forças Armadas ou fora dela, eu sempre sustentei o que eu creio. Porque eu creio na verdade, eu creio na justiça. E justamente por causa desse meu pensamento, essa minha teoria de acreditar e ser fiel àquilo que eu acredito, eu encontrei com muita gente que era inimiga, não de mim pessoalmente, mas do meu pensamento, da minha ideia, da minha filosofia de vida, da minha ideologia. Porque nesse mundo parece que é assim, são amigos enquanto os pensamentos são iguais. E como eu não concordava com certas ideologias implantadas até na empresa onde eu trabalhava, por essa razão, eu enfrentei muita perseguição. Porque eu tinha que estar de acordo, mas não com o padrão da empresa. Tinha que estar em acordo com aqueles que tinham sua própria ideologia de vida. E eu não podia concordar. E eu continuei mantendo a minha fé dentro daquilo que eu acredito. Porque eu percebi que aquilo que eu acredito não veio de homens, mas veio direto de Deus para mim. E eu sustentei. E por onde eu passei, realmente, eu fui perseguido,
fui criticado até o dia em que resolveram se livrar de mim de uma vez por todas. Mas eu permaneço fiel ao meu pensamento. Permaneço fiel porque eu creio que eu recebi de Deus essa ideologia, esse pensamento, e eu vou continuar falando desse pensamento. Por isso, eu fui despedido da empresa. Eu sou Estevão nos dias de hoje. Ele é o verbo vivo, o pão vivo que desce do céu, que te alimenta. Então, seja sempre esse tipo de pessoa que venha expressar, verbalizar, declarar, expurgar, falar da palavra de Deus, porque ninguém vai resistir uma pessoa assim, dessa forma. Por isso não resistiram a Estevão, também não irão resistir a vocês que me assistem agora. Olha o que disseram aqui, ó, o versículo de capítulo 6 de Atos, o versículo de número 13, diz aqui que eles apresentaram testemunhas falsas, mas não conseguiram nada, pessoal, porque já no versículo de número 15, olha o que aconteceu. Todos os que estavam assentados no sinédrio ficaram, e fintaram os olhos em Estevão. Viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Perceberam que aquilo tudo ali era algo armado, eram testemunhas falsas, sim, que estavam ali para se levantar contra Estevão, mas acabaram meio que sendo envergonhados. Assim também, todos aqueles que se levantarem contra ti tornar-se-ão nada e serão todos confundidos e envergonhados. Mas por quê, pastora? Porque toda pessoa que ela age pelo Espírito e não cumpre a concupiscência da carne, ela vai ser abençoada, ela vai ser protegida, ela vai ser guardada, ela vai ser literalmente amparada pelo poder que é no nome de Jesus e pelo Espírito de Deus, porque este não a abandona. Por isso o Senhor Deus declara, que por onde quer que você for, Ele diz, estarei contigo. Por onde quer que andares, Ele estará contigo, porque Ele é o teu guia, o teu auxílio, o teu ajudador, o teu mestre, e não vai te abandonar. Estevão foi amparado, Estevão foi protegido, Estevão foi guardado. Você também será esse tipo de pessoa, cujo qual Deus vai proteger pelo poder da oração. Está determinado isso sobre a sua vida. Não importa o que estão fazendo contra você, não importa como estão te acusando. Estevão foi acusado de tantas outras coisas, mas lembrando, ele era um homem cheio de fé, de poder. Sinais e prodígios de maravilhas eram feitos por Estevão. Vamos agora, nesse exato momento, nós vamos agora a essa reflexão que eu quero deixar com vocês aqui. Pastora, qual será a palavra efeito? Não abandone a palavra do Senhor. Ponha ela na tua boca e Deus te fará mais do que vencedor sobre todas as coisas. Bom, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Que Deus te abençoe.